Uma nova investigação aí vai ferrar completamente financeiramente a família Bolsonaro. Por quê? Porque a gente está falando de crimes bilionários que foram cometidos pela administração, pelo desgoverno Bolsonaro. A Controladoria Geral da União vai enviar para a Polícia Federal um relatório sobre uma investigação que já foi feita, ou seja, a Polícia Federal vai criar uma nova sobre isso, provavelmente nos inquéritos já abertos isso vai ser adicionado, sobre fraudes no Auxílio Brasil que o Bolsonaro criou. Vamos lembrar, o Bolsonaro mudou o Bolsa Família para Auxílio Brasil e ele mudou as regras. O Bolsa Família tinha regras muito claras para que as pessoas mais pobres pudessem melhorar de vida pouco a pouco e sempre priorizando as mulheres e as crianças. O Auxílio Brasil não, era o mesmo para todo mundo, toda a família ganhava R$400, depois ele mudou para 600 no ano eleitoral e não tinha regra clara nem nada. Ok. Quando houve a mudança, o que aconteceu? Isso proporcionou que pudesse ser cometida fraude. Só que não uma nem duas, pudessem ser cometidas muitas fraudes. No cadastro único, que envolve aí, tem 92 milhões de brasileiros no cadastro único, nem todos eles recebem Bolsa Família, tinha mais de 1 milhão de pessoas mortas. A Controladoria Geral da União descobriu que essas pessoas mortas receberam alguns bilhões de reais. Aí você vai falar, peraí, Thiago, gente morta não recebe nada. Exato. Então é fraude. Tem alguém vivo recebendo pela pessoa que morreu. Só que isso não aconteceu durante pouco tempo. Isso aconteceu durante 15 meses. Durante todo o período eleitoral e os meses anteriores. E isso só começou a ser investigado, o governo Bolsonaro só permitiu uma investigação sobre isso depois do segundo turno da eleição. Para que não pudesse ele melindrar algum voto para o Bolsonaro. Ou seja, a suspeita é que tem um mega esquema de compra de votos de pessoas pobres utilizando o Auxílio Brasil. E foi por isso que o Bolsonaro mudou o Bolsa Família para Auxílio Brasil. Porque ele não apenas mudou o nome, ele mudou as regras. Aí podia entrar mais gente e aí ele podia começar a fazer esse tipo de coisa. Coisa bem grave, viu? Eu peço primeiro, antes de eu falar sobre isso, a sua inscrição no canal. Um segundinho aqui, ó. Botão inscrever fica embaixo do vídeo. É só clicar nele. Se você tiver no celular, você faz assim uma vez, aí vai aparecer o logo, aí você clica em inscrever, é mais fácil ainda. Ó, vamos falar agora sobre o assunto. A Polícia Federal, ó, o pessoal que teve acesso a isso aí, ficou chocado mesmo. Olha, estavam roubando muita grana. A Polícia Federal já tinha provas, por mensagens e pelas investigações, que o Bolsonaro utilizava o Auxílio Brasil de maneira eleitoral. Já tem várias investigações que adentraram nisso aí, seja mais superficialmente, algumas até mais a fundo, porém nada ainda vazou, nada assim de muito importante. O que vazou é o seguinte, que a Polícia Federal já sabia, o Bolsonaro começou a fazer fraude, tanto é que descobriu-se que o número de beneficiários que tinham uma pessoa só na família mais do que triplicou durante o ano eleitoral. Quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes não é que a pessoa morava sozinha. Tem 3, 4 na família, só que aí cada um deles recebe como se morasse sozinho. E aí uma família que ia ganhar 600 ganhava 1.200, 1.800, 2.400, enfim, vai indo. Que é um tipo de fraude ali no Auxílio Brasil. Pois bem, quando se junta todos os pagamentos, faz a conta de todos os pagamentos indevidos que o governo Bolsonaro fez nos 12 meses antes da eleição, ou seja, de outubro de 2021 até outubro de 2022, a Controladoria Geral da União chegou a um valor de quase 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais para comprar voto para o Bolsonaro. 4 bilhões de reais, 3,89 bilhões, 3 bilhões e 890 milhões de reais. Esse é o tamanho dos valores indevidos. A maioria foi paga para gente que estava morta, ou seja, gente que não deveria estar recebendo, porque a pessoa morreu, ou seja, a gente viva estava recebendo pelos mortos. Não sabemos se aí pode entrar um esquema de caixa 2, um esquema de corrupção no meio, é muita grana. Estamos falando de quase 4 bilhões, e se político A, B, campanha do Bolsonaro, sei lá, pega 100 milhõezinhos pra cá, 100 milhõezinhos pra lá, 10 pra cá, 10 pra lá, não é nada, perto de 4 bilhões. Imagina, 3,89 bilhões. Se alguém pegar 100 milhões assim, vira 3,79 bilhões. Ainda é quase 4 bilhões, é um valor exorbitante. 100 milhões parece nada perto disso. Agora você imagina quantos milhões não estavam jorrando para vários lugares. Bolsonaro talvez não estivesse só comprando o voto das pessoas mais pobres, estivesse ali fazendo outro tipo de negociata com isso. A Controladoria Geral da União também viu que tinha pelo menos 20 mil pessoas que estavam recebendo e que tinham o registro de morte anterior
a data de nascimento, quer dizer, estava errado o registro. A pessoa está morta ou a pessoa nasceu depois de morrer? Pois bem, vários tinham a data de nascimento, aí são mais umas 9 mil pessoas que tinham a data de nascimento diferente no cadastro único e no CPF, ou seja, ou a pessoa preencheu muito errado ali, ou teve algum tipo de fraude, simplesmente colocaram o mesmo nome e o mesmo CPF e colocaram uma data de nascimento qualquer ali para poder receber o dinheiro como fraude. Nesse caso, o risco de fraude é bem maior, viu? Quer dizer que, olha, que é o tipo de fraude que não tinham nem todos os dados do beneficiário. Pega aí o nome CPF, aí nasceu quando? Joga qualquer coisa. Ó. O pessoal que está lá dentro do governo vai autorizar, isso é importante. Autorizando, a gente começa a receber aí 600 por mês. Era isso, agora imagina isso com 9 mil cadastros. 9 mil vezes 600 reais. É dinheiro pra caramba que esse pessoal estava roubando. Quanto é 9 mil vezes 600? 540 mil? É isso? É dinheiro pra caramba. Dinheiro pra caramba. Pois bem, aí o que aconteceu? A Controladoria Geral da União fez o relatório e vai mandar. Isso sai justo depois que vem um escândalo de corrupção que mostra que no governo do Rio de Janeiro e na prefeitura do Rio de Janeiro ocorriam esquemas que eram assim: várias pessoas eram adicionadas ao pagamento, seja do município, no governo do Crivella, bolsonarista, ou seja no estado, no governo do Cláudio Castro, que é o atual governador bolsonarista. E essas pessoas recebiam pagamentos. E gente ligada ao Flávio e ao Carlos Bolsonaro também recebeu. E aí os pagamentos não eram de 600 reais, eram de salários. Salários altos, gente que ganhava 10, 15 mil e que estava ali como funcionário fantasma. E eu não estou falando de uma rachadinha de 10 funcionários, 15. Eu estou falando de milhares. No governo do Rio de Janeiro chega a quase 1 bilhão a corrupção. E o Flávio Bolsonaro envolvido ali no meio disso. Quer dizer, você vê que os esquemas durante o governo Bolsonaro eram muito maiores do que o que a gente imaginava. Tava jorrando dinheiro para eles de todos os lugares possíveis e imagináveis. Era a joia da Arábia, era dinheiro do Auxílio Brasil, era dinheiro de governo, de prefeitura, de rachadinha, de salário de funcionário fantasma, de cadastro fraudado. Quer dizer, estavam roubando muito. O dia que a justiça descobrir qual é a conta da propina, qual é a conta do dinheiro roubado ou as contas, esse pessoal vai perder muitos bilhões, que roubaram muito, muito mesmo. A Polícia Federal já sabia que várias ações do Bolsonaro configuram tentativa de compra de votos e de abuso do poder político e poder econômico durante o período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tá para tornar o Bolsonaro inelegível, são 17 processos contra ele, tem um aí que está mais adiantado. Está mais adiantado porque é o processo, os ministros conversaram, que eles entendem que tem mais fácil a maioria para tornar o Bolsonaro inelegível. Porque ele estando inelegível uma vez, se ele perder mais 10 processos, depois não muda nada. Bolsonaro ficando 8 anos inelegível, a gente sabe que ele nunca mais vai concorrer a nada. Aí se ele ficar 8, 16, 32, 68, 80 anos inelegível, não vai mudar nada. 8, 80. Tá, então o primeiro é esse aí. Mas tem vários aí sobre abuso de poder econômico. Só que tem uma coisa. Quando começa a se provar que estavam deliberadamente cometendo fraude, se a Polícia Federal conseguir provar, vamos ver, não posso falar que isso aconteceu, mas se provar estavam roubando parte desse dinheiro, que tinha esquema no meio, aí eu não estou falando só de, nossa, vai se tornar inelegível. Não, aí dá jaula. Aí é jaula, dinheiro público roubado. Dinheiro público roubado diretamente dos mais pobres. Diretamente. Acharam que tinha 600 mil famílias recebendo Bolsa Família que estavam acima da renda per capita máxima ali. Ou seja, pessoas que têm renda per capita é o seguinte, imagina que uma família, só uma pessoa trabalha, ganha 3 mil reais, tem 4 pessoas na família. Dá uma renda per capita, ou seja, dividindo 3 mil por 4, de 750 reais por mês. Só para te dar um exemplo aí, numa família. Agora imagina que tem dois pais e dois pais, não, pai, mãe e 2 filhos. Ou 2 pais, 2 mães e 2 filhos, 2 crianças. São 4 pessoas. O salário dos responsáveis juntos dá 4 mil. São 4 pessoas, renda per capita 1.000. Divide o total que ganha por mês pelo número de pessoas da família. Ok. Tinha gente que ganhava mais do que o máximo permitido pelo Auxílio Brasil. E a gente está falando de 600 mil cadastros. É cadastro pra caramba, é muita grana. E aí é que dá para fazer a fraude. Se tinha gente ali que ganhava 10, 15 mil por mês e ganhava ali mais 600 reais porque é forma de corrupção. Ou não ganhava mais 600, tem 5 na família, cada um deles ganhava 600. Isso tem. Porque, afinal, algumas pessoas ganhavam como morando sozinhos e não moravam sozinhos. A Controladoria Geral da União mostrou aí que eles usaram a palavra de que as pessoas... Eles usaram uma palavra legal, simulação.
Falava de simulação, as pessoas estão simulando morarem sozinhas para dobrar o benefício familiar. Fraude. Mas pode ser uma coisa bem mais orientada aí. Então, descobrindo isso, eu vou falar, é muita grana roubada. Olha o tamanho do esquema para o Bolsonaro comprar a eleição de 2022. O Bolsonaro jorrou dinheiro para toda a imprensa, que ele podia jorrar, jorrou dinheiro para a imprensa de extrema-direita para que eles fizessem a campanha nas redes, jorrou dinheiro para o gabinete do ódio, e aí, jorrou dinheiro para os pastores evangélicos, aí estamos falando de bilhões e bilhões, não só dívidas perdoadas, mas dinheiro que foi jorrando para eles, direto e indiretamente, para eles fazerem campanha e até assédio moral dentro das igrejas, aí via garimpeiros, tudo mais, junto com o agro, para o agro fazer ali uma votação muito grande para o Bolsonaro, ainda usou o aparato da Polícia Rodoviária Federal para impedir os petistas de votarem no Lula e comprou votos via Auxílio Brasil aumentando de 400 para 600 no ano eleitoral, ainda fez com que tirou o ICMS. No total, as medidas do Bolsonaro para tentar se reeleger custaram 400 bilhões de reais aos cofres públicos. E aí quando você fala, nossa, tá bom, 400 bilhões, mas boa parte disso foi para a população, você ainda fala, pelo menos a população ganhou alguma coisa. Não. Você põe 89 bilhões do ICMS. Para que diminui o ICMS? Mas é para a população, para diminuir a gasolina. Não. Foi para não mexer no dinheiro dos acionistas da Petrobras. 89 bilhões que foi esse rombo foi direto para os acionistas da Petrobras. Direto! Porque se tornou dividendos para eles, que são os cofres públicos subsidiando gasolina, combustível, para ficar mais barato para o Bolsonaro ganhar voto. O Bolsonaro até tirou foto, imposto de gasolina, que estava ali 7,49 o litro, tirou foto, todo feliz, que antes estava 10, né? Aí você vê que não, era como a gente está falando aqui há muito tempo, como eu estou falando aqui pelo menos há 4 anos no Plantão Brasil, no canal, e há mais do que isso no aplicativo, no site e nas redes sociais, era perfeitamente possível baixar o preço da gasolina, era só acabar com a mamata dos acionistas. O Lula fez, está 4,50, 5 e pouco a gasolina, bem mais barato do que no governo Bolsonaro, e pagando ICMS, sem gerar rombo aos cofres públicos. Veja como era possível. Quer dizer, todas essas medidas não só custaram muito, teve roubo para muita gente, muita gente mesmo. Então tentaram roubar a eleição de todas as maneiras, mas veja, agora o Flávio Dino vai para cima. A Controladoria Geral da União vai mandar para a Polícia Federal e não pense que a Polícia Federal não vai até a cada centavo aí. Então, boa parte do dinheiro vai ter que ser devolvido por muita gente aí, principalmente pelos responsáveis pelo governo anterior. Muita gente pode acabar presa por isso. E Bolsonaro inelegível, eu nem vou falar, porque isso aí já é certeza lá em Brasília, todo mundo já fala disso. Inclusive, eu percebi, parou isso faz uma semana mais ou menos, mas eu percebi principalmente no começo de maio e durante o mês inteiro de abril, que boa parte da imprensa que apoiou o Bolsonaro, apoiou a eleição dele, que só se virou contra ele no finalzinho do mandato, começou a pregar Bolsonaro inelegível em vez de Bolsonaro preso. Parecia que estavam tentando salvar a cabeça do Bolsonaro. Isso mudou depois das novas revelações aí, da rachadinha da Michelle com cartão corporativo, da prisão do Coronel Cid, mas até então, boa parte da imprensa já estava normalizando o Bolsonaro ficando solto, não pagando pelos crimes, só ficar inelegível já tá bom, já tá de bom tamanho. Olha, Bolsonaro inelegível já é uma realidade, mas ministros do STF não vêm em prisão. Nossa, quantas notícias eu vi assim no UOL, no Globo. Aí você ia ver, é óbvio que os ministros do STF que falaram em off, que eles dão cada um nome, né? Eram o Cássio Nunes e o André Mendonça. Assim, ficava óbvio, uma coisa extremamente óbvia. Mas dava o título, todo mundo lia, eles iam tentando normalizar a situação de que Bolsonaro não será preso. Olha, nunca dá em nada as coisas no Brasil, tentam normalizar isso para que as pessoas não exijam a prisão do bandido maior. Porém, não está colando mais. Cada vez estão aparecendo mais e mais crimes. Inclusive saiu agora a notícia de que o Bolsonaro e o Coronel Cid pararam de se falar desde março. Desde que saiu o caso das joias, saiu em fevereiro, né? Mas desde a primeira semana, a segunda semana que saiu o caso das joias, aí já tinha entrado março, não se falaram mais. Por quê? Porque eles tinham medo de estarem sendo grampeados ou coisa do tipo. Veja, não adiantou nada. Vão acabar presos também pelo caso das joias. O Cid já está preso por outro. Tem aí a segundo mandado de prisão encaminhada para o Cid, fora os outros do 8 de janeiro, dos tentativa de golpe, dos outros crimes. Então prepara que a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal aí. Ó. Peço novamente sua inscrição no canal. Falou!